E eu continuava naquela situação, eu tinha muita vergonha do que eu era. Eu me sentia um lixo, eu me sentia um nada a ninguém. Por conta que eu passava mal, manifestava um espírito maligno no meu corpo. E ali eles tomavam conta de mim, eu sofria aquilo ali, era muito triste, doía muito na minha alma. Era uma dor que não tinha fim. Como eu já tinha tomado a decisão de ali permanecer, eu e minha família junto, eu entendi que ali era o lugar certo. Então conversei com eles, disse, juntos vamos buscar a Deus nesse lugar. Ali, como tinha acontecido algo sério com a minha filha mais velha, e a gente tinha que ir com ela no Piauí, na capital do Piauí. Eu tinha que levar minha filha Scarlett também, que estava com problema de saúde, que é aquele cisto na cabeça, aquele problema na mão, no corpo inteiro, muitos tumores. Ali eu fui com a ajuda do pessoal da Secretaria de Saúde de Guadalupe, no Piauí, direto para Teresina. Lá eu fiquei naquela casa de Guadalupe lá uns 15 dias, para resolver aquele problema de saúde da minha filha Maria, que eu não vou falar sobre isso agora, mas foi isso que eu fiz. Aí passei 15 dias, aí voltei para o Maranhão, ali continuava aquele trabalho na churrascaria, mas morando naquela casa do lado onde eu tinha deixado uma mulher para cuidar das crianças. Eu tinha deixado a Carol, era pequenininha, e naquele dia que eu estava viajando, o Avelino foi registrar a Carol, que ainda não era registrada, e o nome dela todo mundo chamava de Jesusinha, que foi a promessa que eu fiz com Jesus, que se salvasse ela, o nome dela ia ser Jesus, Maria de Jesus. Ele registrou a menina com o nome de Maria Raimunda. Essa menina chorava porque ela não queria aquele nome. Foram no cartório, ali decidiu ajudar a mudar aquele nome. Aí perguntaram qual nome ela queria. Ela disse, eu quero que coloque meu nome, Caroline. Aí então o nome dela ficou Maria Caroline. Eu só não entendi o que aconteceu, que não aceitaram registrar ela de Maria de Jesus, que era uma promessa que eu tinha feito. Mas aí já que tinha registrado, eu não estava na cidade, estava viajando, ficou com aquele nome, Maria Caroline. Ali a gente deu continuidade a buscar ajuda, indo na igreja. Essa igreja é a Igreja Universal, que chegou lá naquela cidade da minha mãe. Dali então, pra gente levar elas, a gente conseguiu uma bicicleta, colocava uma almofada na bicicleta, na garupa, e botava as duas, porque a Carol era pequenininha e a Scar estava com problema de saúde, ela nem segurava assim sozinha. No caso, eu tinha que ir segurando ela e a minha filha Stephanie empurrando aquela bicicleta. Ali a gente participava da reunião e voltava com elas para casa. Ali a gente foi colocando em prática tudo que estava sendo ensinado, mas ali a gente ainda naquele ponto, naquela rodoviária, uma luta muito grande. E meu esposo botou um jogo de baralho ali dentro, botou também, já vendia bebida. E ainda naquele ponto ali do lado, que era o local só mesmo para dormir, que não dava para dormir mais na rodoviária por conta do movimento. E eu passei a ter outros problemas. Em participar da reunião, ouvir a palavra e colocando em prática, eu fui curada daquele problema que eu tinha. E eu não precisei mais eu ficar tomando remédio por conta de os nervosismos, aquelas crises que eu tinha de pânico, de medo. E eu também lendo aquele livro que era a Grande Descoberta, ali era o Novo Testamento. Eu não entendia muita coisa, mas ali eu lia todo dia aquele livro, um pouquinho, e aí as crises iam passando. Então eu consegui ser curada, não precisei mais passar em psiquiatra, nem psicólogo, eu não precisei mais tomar aquelas medicações tão fortes, que quando eu tomava aquela medicação, parecia que eu tinha era bebido, tava zonza. E cada remédio, cada vez que eu voltava no psiquiatra, mudava remédio, aquela medicação para um mais forte. E aquilo, eu não estava me sentindo bem com aqueles remédios. Aí então eu fiquei curada, eu não precisei mais. Só que aí eu comecei a ter outros problemas. Comecei a ter visão de vulto e ouvia vozes. Aquelas vozes perturbadoras, que era 24 horas por dia, perturbação. Elas mandando eu me matar, tirar a minha vida. Eu via voz como se alguém estivesse me chamando, eu ia olhar, não era ninguém. Eu vi uns vultos que passavam, parecia mesmo ser uma pessoa que tinha passado ali. E ali eu olhava e não era ninguém que tinha passado. Às vezes eu até perguntava, quem foi que passou aqui? Ninguém viu ninguém. Era só eu que vi aquilo. E aquilo estava me perturbando demais, aquilo estava horrível a situação, porque cada hora vinha aquelas vozes ruins. Às vezes eu ia para a igreja,
E aí, quando eu voltava na BR, vinha aquela voz falando: te joga na frente dessa carreta, se joga na frente desse carro. Aí vinha outra voz: não, não faça isso, você tem seus filhos, eles precisam de você. E aquela insistência: vai logo, se joga aí na frente desse carro aí, que ninguém não gosta de ti, teu marido não gosta de ti, ninguém te ama, tu é um problema. E ali eu fiquei com aquela perturbação na cabeça. Chegava na churrascaria, que eu ia fazer alguma coisa e precisasse de usar uma faca, aí vinha aquela voz novamente: vai, passa a faca no pescoço, ninguém vai nem perceber nada, que tu não significa nada, eu não tô nem aí pra ti. Aí aquela voz perturbando, vai logo, corta logo, não vai doer não, tu não vai sentir nadinha, é só um corte, aí logo acaba esse sofrimento, essa dor, tu vai ver, tu não vai mais ter problema nenhum. Aí vinha outra voz: não faça isso, não, não e não. E aí eu ficava naquela luta, aquele conflito de duas vozes ali, e sempre eu dava ouvido à voz pra mim não fazer, porque eu pensava nas crianças, pensava nos filhos, e aí era aquela luta, aquele tormento muito grande, aquela perturbação que não parava. Mas aí eu lutando na fé, perseverando e cuidando da minha filha. Ali chegou um dia que teve que raspar o cabelo dela, a metade. Foi muito difícil, porque ela chorou, mas ali tinha que obedecer a medicina, porque aqueles cabelos podiam infeccionar. Ali a gente raspou a metade do cabelo dela. E aí ela chorava muito e queria ter uma festa de aniversário. Eu falava assim: não, pode ter certeza, eu vou fazer. Você vai ser curada, no seu aniversário de 7 anos nós vamos comemorar, vamos fazer de gratidão a Deus pela sua cura. Eu creio que ela ia ser curada. Eu sempre falava com ela que ia dar tudo certo. E as minhas filhas também estavam também indo na igreja, todo mundo junto. O que não ficou indo foi meu esposo e nem meu filho David, ele já não ia. E ali a gente travou uma luta muito difícil mesmo, eu lutando contra aquela situação que eu estava enfrentando e trabalhando ali naquele ponto. Ali chegou um dia que foi a primeira vez que eu ouvi falar que a gente fazia um sacrifício, um desafio, uma prova. E ali eu decidi fazer aquilo. Eu não entendia muita coisa, mas eu peguei aquele propósito, eu fui lá e peguei, era uma fogueira santa do Monte Sinai. Eu não entendi o que era aquilo, mas eu pensei: não, eu vou fazer pela minha filha. Eu creio que se eu fizesse aquilo, ela ia ser curada. Ali eu levei aquele propósito para casa e na estrada eu já ia descendo ali naquela BR pensando o que é que eu ia fazer. Eu disse, aí eu pensei: fazer pastel. Não, mas eu não sei fazer pastel. Aí eu disse: não, mas eu vou aprender. Já comprei tudo, comecei a preparar aquilo ali. E ali eu comecei a colocar naquela rodoviária ali, naquele ponto, ali onde meu esposo vendia aquelas bebidas e tinha aquele jogo do lado. Porque ali a gente não estava morando ali dentro. A gente morou um tempo, mas depois a gente viu que não dava certo morar ali. Que era muito sofrimento, era muita humilhação para as meninas, estudando. Não podia dar o endereço de onde morava, dizer que morava na rodoviária. Isso era muito humilhante para a gente. E uma vergonha muito grande. Ali eu comecei a fazer aqueles pastéis. Eu aprendi. E esses pastéis eram tão grandes, pastel bem feito, que fazia fila de pessoas para comprar. Passava do restaurante lá na frente, da lanchonete, e era direto. Aquelas pessoas iam comprar e não estava dando conta mais de fazer. Eu vendia tanto mesmo, era muito. E ali chegou aquele dia, eu cumpri aquele propósito, eu fui fiel e passou uns dias, aí começou a cicatrizar aquela doença no corpo da minha filha. A mão dela começou a sarar, ela já começou a segurar o alimento na mão, ela já conseguia botar os pés no chão, aquele cisto já parou de escorrer, porque durante todo esse tempo, aquele cisto na cabeça dela, era como se uma água vivesse saindo ali, a gente fazia curativo, era na testa, era na cabeça ali, fazia os curativos para não ficar aquela coisa escorrendo no corpo dela. E ali, aquilo ali foi cicatrizando e limpou a pele dela, foi que ela ficou curada mesmo de verdade. Ali eu fiquei tão feliz em ver ela curada e poder falar, andar, brincar. Aí chegou o dia que ela completou os 7 anos, a gente fizemos aniversário dela, de gratidão a Deus. E veio muita gente para esse aniversário dela. A maior alegria da gente ver ela ali comendo com as próprias mãos, feliz. Ali a gente filmou tudo, porque foi uma alegria muito grande em ver ela bem. Toda a nossa família ficou feliz, as irmãs dela, tudinha. Aí pronto, aí acabou esse problema, graças a Deus ela ficou bem, curada, sem nenhum problema. Mas eu ainda passava por aquela luta ali, aqueles problemas difíceis, de pensamento ruim, negativo. E ali a gente mudou daquele lugar. O dono pediu aquele ponto ali e a gente alugou outro lugar para morar. E ali, já depois que a escala tinha aniversariado, passou uns tempo,
Aí a minha filha Carol começou a ter um problema. À noite ela já não estava conseguindo dormir. Ela chorava com medo e ali ela falava que tinha uma pessoa de trás da cortina. Ela viu uma pessoa por trás da cortina que ela ficava com muito medo. Ela começava a passar mal. E ali a gente pegava, se reunia ali, a gente já conhecendo a fé, a gente se juntava, segurava na mão, em roda da cama e orava o Pai Nosso ali com ela, lia a palavra da Bíblia. E ela sempre teve essas crises, esse problema sério, que nunca conseguia ficar bem. Todas as vezes que chegava naquela casa, ela via essa pessoa em pé de trás da cortina, outras vezes mexendo na cortina, e ela começava a ter muito medo. Ali a gente saiu daquela casa, porque o dono pediu também aquele lugar ali, a gente alugou outra casa e foi morar nessa outra. Então ali eu vim trabalhar naquela rodoviária, porque eu decidi ali botar um lanche para mim. Como eu fui bem sucedida naquele trabalho, naquela Fogueira Santa, na venda daqueles pastéis, aí eu pensei, não vou colocar um lanche para mim. Aí quando eu saía de manhã cedo para ir para lá, eu deixava a minha filha mais velha cuidando da Carol. Eu não podia deixar ela só um segundo sequer. Sempre que ela ficava sozinha, acontecia alguma coisa ruim com ela. Ela se machucava, algo ruim acontecia. Ele dizia, não saia de perto dela, fique aí até ela acordar. Quando ela acordar, você vá com ela com muito cuidado. E qualquer coisa, se não der, manda alguém me chamar para mim buscar ela. Aí um dia, a minha filha inventou de pular lá um murozinho baixo com ela. E ela caiu, se machucou ali, ela já desmaiou. Aí meu filho veio correndo me chamar, que ela estava desmaiada na rua, e a outra desesperada. Aí a gente correu com ela lá para rodoviária. E ela nada de melhorar. E ali a gente correu pro médico com ela. Mas aí logo depois a gente voltou, foi na igreja, pedir ajuda, contar a situação que estava acontecendo com essa menina. E ali eu dei início àquele trabalho ali na rodoviária, porque ali eu tava me dando bem, vendendo bem, trabalhando com lanches, tudo que era lanche eu tinha ali. Aí um dia meu esposo viu que eu tinha um bom valor em dinheiro dentro do dízimo. Ele pediu aquele dinheiro emprestado para ele comprar algumas coisas que ele estava precisando ali naquela rodoviária, naquele trabalho dele também, que a gente trabalhava os dois, cada um alguma coisa. E eu não entendi ainda bem sobre o dízimo, que não podia emprestar. Eu tirei o dinheiro dentro desse envelope e emprestei para ele. Porque ele falou que ia me dar aquele valor a mais do que eu tinha. Ia me dar outra metade. Então ali ia aumentar bastante. E eu fiquei feliz, porque eu pensei, não, eu vou levar mais dízimo do que eu tenho. Porque a minha alegria era levar o dízimo e colocar no altar. Que foi uma aliança que eu fiz com Deus. Ali eu tinha um pacto com Deus no dízimo. Eu não podia falhar, não. Porque se ali eu não estava mais bebendo, não tinha mais vício, foi um pacto que eu fiz com Deus. Um voto ali. E ali, então, naquele dia que eu emprestei aquele dinheiro para ele, logo, não demorou muito, não. Eu comecei a me sentir mal, tremer. Eu comecei a sentir uma febre tão forte. Doía todo o meu corpo, doía tudo em mim. Parecia que eu tinha apanhado. Eu tremia, dor de cabeça, dor no corpo. Ali eu tive que deitar mesmo, passando muito mal. E eu não entendi o que eu tinha feito. Ali eu decidi falar, mas meu Deus, o que foi que eu fiz? Fale para mim, me mostra onde eu errei, o que fiz de errado para que eu tô assim desse jeito. E ali na hora, foi como se Deus falasse para mim, foi o dízimo que você emprestou. Na hora, eu entendi que foi aquilo, eu tive a certeza que foi aquilo. Eu não deveria ter emprestado esse dízimo para meu esposo, e então eu peguei e consegui de volta aquele valor que eu tinha emprestado para ele, eu mesmo consegui, e botei de volta lá, só que ele nunca me devolveu esse dinheiro que ele disse que ia me devolver. Só que aí depois, a gente começou a ter muitos problemas por conta dele, com aquele trabalho dele ali, começou a levar a pessoa espírita para fazer o trabalho lá dentro, para brincar, jogar baralho com ele. E meu trabalho, eu sempre à noite eu ia para casa, ele ficava ali até alta madrugada, às vezes não ia nem para casa dormir, ficava a noite toda ali, com aquele monte de homem jogando baralho ali dentro, e aquele pau de homem bebendo, e entrava dentro de tudo, mexia, aí depois estava assumindo algumas coisas do meu trabalho, e eu comecei a ter muitos problemas. Aí por conta disso a gente acabava que discutia, porque eu tinha meu trabalho tudo organizado, e ali aquelas pessoas entravam, mexiam em tudo. Muitas vezes a gente vinha da igreja, ele vendia a comida das meninas, deixava elas dormir sem jantar, porque estava na igreja. Ele começou a ter problema com a gente por causa da igreja, por causa da fé. Ele já não deixava, às vezes as meninas dormiram várias vezes sem jantar, porque ele implicava com as meninas por conta de estar indo para a igreja. E também eu, né, para a igreja. Só que a gente trabalhava, ali eu trabalhava, tinha aquele serviço, mas ele não aceitava. Ele sempre implicava muito com a gente. Quando se juntava com um amigo dele que tinha lá, sempre eles criticavam a nossa fé, zombavam da gente,
falava que a gente tava indo era pra igreja pra dar dinheiro, que a gente era uma besta, que isso, aí tanta da coisa, que iam roubar a gente, tomar tudo que nós tínhamos. Aí eu falei, mas o que vão roubar nós? Nós moramos numa rodoviária, nós chegamos aqui, nós viemos morar aqui porque nós não tínhamos mais condição nem sequer de pagar o aluguel de uma casa. Eu vivia sendo expulso de todo lugar, não pagava luz, não pagava água, não pagava nada. O que é que vão roubar de nós? Nós não tem nada, nós não tem nada, o que é que vão querer da gente? E ali vivi aquela luta muito tempo com ele, dessa situação, sem aceitar. E o David já ficava muito envolvido ali junto com ele, naquele jogo de baralho, ficava à noite ali, deixava de ir para casa. E ficou lá naquela vida ali, junto com aquele povo, naquele jogo. E eu não gostava muito disso, de ver ele, uma criança já envolvida, com 12 anos de idade, ficava mais na rodoviária com o pai ali, vendo tudo que ele fazia, do que ficava com a gente. Não ia para casa cedo, não ia para a igreja também. Os outros tudinho iam comigo para a igreja. Aí aconteceu que um dia começou uma situação tão séria que eu não estava mais entendendo o que acontecia, aquilo ali. O David levou uma queda muito grande ali próximo daquela rodoviária, quebrou o braço, que os 2 ossos da cama do braço saiu para fora. Teve que correr urgente para um Piauí para fazer aquele tratamento daquele menino. Aí não passou nem uma semana depois, aí minha filha Scarlett caiu, quebrou o braço. Passou mais uma semana, a Carol quebrou o braço. Passou outra semana, o Júnior caiu, quebrou o braço. Aí passou um dia, a Steph vinha vindo da igreja, passou na igreja, e ela não quis ali obedecer, que era para ela ficar lá com as outras jovens, não quis, não, que ia para alguma outra coisa que as amigas. Ela desceu ali na avenida e ela, antes de chegar naquela rodoviária, uma bicicleta veio por trás, barrou nela, que ela foi cair longe. Ali ela caiu desmaiada, quase morta. Vieram me chamar a gente ali na churrascaria para socorrer. Ela estava desmaiada, não conseguia ficar em pé mais. Quando eu voltava, desmaiava de novo. Ali o pai dela teve que levar ela às pressas também para o Piauí. Aí lá ela estava com a clavícula quebrada, ficou muito machucada também. E ali foi uma guerra muito difícil, meus filhos tudo machucado, quebrado. E ali eu já não estava mais podendo trabalhar por conta dessa situação. Aí tinha ficado a Maria e a minha filha Kate, graças a Deus ela não tinha quebrado nada. E elas na fé, lutando, me ajudando também com as crianças, tudo machucada. E ali eu já nem sabia mais o que fazer, mas ali eu continuei na fé, eu não desisti, eu perseverei, buscando a ajuda de Deus todo dia. Ali quando as reuniões, teve mais reunião, que já fizeram aquele núcleo, passou a ter mais reunião, então eu ia para toda reunião que tinha, não perdia uma. Toda reunião que tinha eu ia levar a elas, porque eu precisava ver o melhor com elas. Aí até que chegou um tempo que a Carol, a última vez que ela desmaiou foi na rodoviária. Ela estava lá, do nada ela sentiu assim uma fraqueza. Ela estava fraca e ela já desmaiou. Isso aconteceu várias vezes. Mas na última vez eu levei ela na igreja, naquele dia, pronto, resolvi aquele problema. Eu agi a fé, coloquei em prática, fiz um propósito com Deus e ela ficou bem. Aí ela não teve mais aquele problema de desmaio, de estar vendo aquelas coisas, ela não ficou mais vendo aquilo. Aí ficou só eu mesmo, com aquelas coisas que eu tinha, com aqueles maus pensamentos, aquelas vozes perturbadoras. Era de dia, era de noite, não parava, eu lutando contra aquilo. E aquela insistência daquele ali, mandando eu me matar, era aquela perturbação. E aí vinha muita preocupação com a situação que a gente ainda estava ali na rodoviária também. O trabalho já não estava mais indo bem, meu trabalho, por conta daquela situação. Eu já estava tendo conflito demais com meu esposo, que era ali cheio de homem, noite e dia dentro. E aquele pior por conta do jogo de baralho. A maioria daqueles homens ia para lá beber e jogar. Aí estava muito difícil para mim trabalhar ali dentro com as minhas filhas por conta dessa situação. Muitas pessoas às vezes faltavam com respeito com a gente. E aí meu esposo nem ligava muito para esse tipo de coisa. Ele já estava numa situação que não se importava. E mesmo nessa situação que a gente estava enfrentando de dificuldade financeira, mesmo assim ele continuou me traindo. Eu sabia que eram as pessoas. Era como se eu soubesse. Sempre eu sabia de todas as pessoas que ele me traía. Todas as vezes era como se eu visse aquilo, eu percebia aquilo, algo me dissesse, tudinho. Eu ficava ali. Isso me perturbava demais. Só que eu já passei a não falar mais nada, brigar com ele por conta dessas traições, por conta do engano, as coisas que ele praticava, às vezes deixava faltar as coisas por conta de desvio de dinheiro para outras coisas que não deveria. E eu lutando naquela fé para vencer, porque eu queria a mudança, eu queria que ali a gente ia mudar de situação, que a minha vida ia mudar. E eu continuei nessa situação muito tempo, demorou muito tempo mesmo. Aí
Ali a minha filha Carol e meu filho Júnior, eles começaram a ter um problema de amígdala. As amígdalas dele inflamou tanto que ficou crônica, já não tinha jeito. Era com ele direto no hospital, tinha vez que internado os dois, passava muito mal, com dificuldade para respirar, e a gente não conseguia resolver aquela situação. O médico disse, não, agora é só se operar. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, porque para ir para Teresina ia custar 6 mil cada uma daquelas cirurgias. Eu não tinha condição de fazer, nem de jeito nenhum. E como eu não morava lá, para mim ficava difícil eu conseguir pelo SUS. Aí, como a minha filha Steph, nessa época, já depois de muito tempo, que ela já era da fé mesmo, estava servindo a Deus ali, tudo, né? E a gente tava bem mais firme, cada uma, a Kate, todas as meninas. A Steph chegou a época que ela foi pra Balsa, minha cidade natal. E a minha filha Kate foi com o irmão dela para São José do Rio Preto, passar uns tempos para lá com ele. E ali eu decidi, depois de muito tempo, que eu já estava com aquelas crianças sofrendo muito por conta de tudo aquilo que estava ali acontecendo, e a gente passava uma miséria muito grande, pedia emprestado, pedia favor para um e para outro, a minha mãe me ajudando ali também, aonde um dia eu ajudava ela, agora eu já estava precisando de favor dela, de outras pessoas, e a gente era muito humilhado e envergonhado. Ali com minha filha Steph ter ido lá para aquela cidade, aí a gente ficou sabendo, pela uma irmã que aqui naquela cidade tinha um médico que fazia aquela cirurgia. Então eu decidi ir embora para lá, porque eu era de lá, mas eu estava morando em outra cidade que era onde minha mãe morava ali. Eu decidi para mim poder ajudar meus filhos, que estavam naquela situação doente, estava com a cirurgia para fazer e eu não tinha condição de pagar. Ali a gente foi direto para casa do meu pai, ele tinha uma casa lá, ele morava em uma e a outra na frente, ele cedeu para mim ficar ali enquanto eu me organizava naquela cidade. Aí veio o meu esposo, a gente veio num caminhão com as coisas que tinha e as crianças. Ali a gente correu atrás daquela cirurgia para essas duas crianças. Foi muito difícil, porque tudo era longe, a gente não conhecia quase nada, mas teve algumas pessoas que ajudou a gente. Eu consegui a cirurgia para eles. Ali a gente teve que mudar para o centro da cidade, sair dali da casa do meu pai, que eu morei aqueles meses ali com ele, e fui para o centro, aluguei uma casa para ficar mais perto do hospital para fazer a cirurgia daquelas crianças. Ali um tinha 12 anos, não, ela tinha 10 anos e ele tinha 13. O Júnior tinha 13 anos e a Carol tinha 10. Ali foi feita a primeira cirurgia da Carol. Ali foi, graças a Deus, que deu tudo certo, a gente teve pessoas que ajudou a gente em relação a tudo aquilo. Aí quando passou um mês depois foi feita a cirurgia do Júnior. Ali eu fiquei com eles, todos os dois se recuperando, lutando muito mesmo para vencer aquela situação. Ali a Steph já estava indo na igreja, ali a gente começou a ir uns tempos na igreja, estava indo tudo direitinho. Aí teve uma situação que aconteceu comigo que eu comecei a passar muito mal. Eu começava a passar mal na igreja. Eu passei a incorporar com o espírito, né? E ali chegou um tempo que eu percebi que cada vez eu passava muito mal. E eu tinha muita vergonha daquilo, eu tinha tristeza, desgosto daquilo que acontecia comigo, porque eu manifestava com o espírito maligno no meu corpo, direto, era em casa, era em todo lugar, vivia incorporando. Depois de tudo esse sofrimento, eu passei, as vozes perturbavam e aqueles problemas cada dia mais ainda. Ali eu decidi sair da igreja e ir para outra igreja, porque eu achava que na outra igreja vinha colocar na minha cabeça que eu não ia acontecer aquilo. Que aquilo ali eu estava envergonhando a família, sendo envergonhada, e também eu ouvia vozes falando disso, olha, tá vendo o que é que dá, não sei o que, falava muito besteira para mim. E ali eu coloquei em prática aquilo ali, saí da igreja e fui para outra igreja. E eu passei bastante tempo nessa outra igreja, era uma outra igreja evangélica, e ali eu estava, aparentemente eu estava indo tudo bem. Ali na igreja só já ia, na igreja universal só ficou a Stephanie firme lá ainda. A Kate tinha ido embora para outra cidade. Ali eu e minhas filhas ficamos, meu filho Júnior, tudo indo. Meu esposo também ainda foi nessa igreja algumas vezes, mas ele quase não ia, porque ele não se firmava, ele sempre envolvido no jogo de baralho, ali mesmo na nossa cidade aqui do Balsas, Maranhão. E eu continuei naquela igreja ali. Aí um dia teve uma concentração muito grande nessa igreja, onde veio vários pastores de fora, e eu estava ali naquela concentração bem longe, multidão muito grande. E lá aquela missionária me viu bem de longe e me chamou, essa mulher que tá vestida de branco, aí vem aqui. Aí eu já fui lá. Quando eu cheguei perto dela, eu passei tão mal que eu não vi foi nada.
E ali foi uma decepção muito grande para mim, porque eu achava que se eu saísse da Universal e fosse pessoa da igreja, eu não ia manifestar com aquilo, porque era só lá que acontecia isso, porque aquelas vozes falavam comigo, pessoa chegou para mim dizendo que se eu fosse para outro lugar, eu não ia mais passar por aquilo, que eu estava sendo enganada, e isso e aquilo, eu fui acreditar naquilo. Mas aí, quando eu passei mal ali, no dia seguinte, meu esposo chegou para mim, Raimunda, tu me fez uma vergonha muito grande. Tu me decepcionou. Como é que tu faz uma palhaçada daquela dentro da igreja? Aquele tanto de gente que olhou para ti. Olha a vergonha que a gente passou. Como que tu faz uma coisa dessa comigo? Eu tô tão decepcionado contigo. Eu nunca imaginei que tu fosse fazer um papelão daquele dentro da igreja, lotado de gente, aquela multidão de gente lá fora, tudo vendo aquilo. Isso foi muito feio que tu fez. Eu tô decepcionada. Ali ele falou tanta coisa para mim. E ali eu fiquei tão triste com aquilo, eu fiquei me sentindo tão humilhada por causa daquilo que ele falou e eu pensando. Ali eu fiquei muito doente, eu adoeci de um jeito que eu não estava conseguindo mais nem ir nessa igreja, eu ficava só deitada, passando muito mal, muito triste, ali acamada, vários dias doente, sem força para ir para lugar nenhum, eu já não ia mais na igreja. E ali a minha filha convidando para mim voltar para a Universal e eu não tinha forças para voltar devido à doença que eu estava, eu doente demais, passando muito mal. Ali minhas filhas já tudo grande, mas só a Stephanie para essa igreja ainda, para a Universal. Ali chegou um dia que já era na virada do ano. Chegou a virada do ano e eu ali, naquela situação, sem saber o que fazer, chorava triste. Eu já não tinha mais força para cuidar dos meus filhos e pensando naquilo que aconteceu e arrependido, isso que adiantou? Eu saí daquela igreja para vir para essa mesma coisa aconteceu e esse problema não me deixou. Ali eu comecei a enfrentar muitos problemas, muita luta. Meu filho Dave começou também a trazer muito problema pra gente, que eu não vou falar o que ele fez, mas depois eu falo sobre isso. Mas eu enfrentei muita luta com ele. Chegou várias vezes quase morto em casa, trazido por outras pessoas, e aquilo ali foi acarretando uma coisa atrás da outra. E ali veio o tempo que a minha filha também, Maria, ficou muito doente, precisou fazer uma cirurgia para tirar um cisto. E ela ficou muito tempo doente por conta disso, mas depois se recuperou. E ali vinha aquela perturbação. E meu esposo no jogo de baralho ali, mesmo assim, ele vinha escondido pro jogo de baralho. Ele ia nessa igreja, mas ele jogava escondido. Ele nunca tomou uma decisão definitiva. Ele achava que ninguém não estava vendo ele jogar baralho. Mas a gente sabia que ele ia na igreja e depois ele ia pro jogo de baralho. E a nossa vida nunca mudava em nada. A gente, cada dia ali, a vida era uma miséria, uma pobreza tão grande. O povo ajudava a gente, dava cesta, o pessoal dava roupa, dava calçada. A gente vivia numa vida tão triste, tão miserável. Ali a gente, naquele ponto ali onde a gente estava, naquele lugar que a gente foi morar, ele botou ali um jogo de baralho ali, uma bebida. E ali aparecia muito homem naquele jogo, as pessoas às vezes não entendiam quase nada daquilo, porque era uma mistura de muitas coisas. Numa rua estranha, onde tinha muitos movimentos de casa de prostituição ali do lado, e a gente saía ali com as filhas ali tudo já crescendo, e isso não estava sendo muito bom, não. E ali eu me senti muito triste com essa situação. E por conta da tristeza, a mágoa que eu tinha no meu esposo, ali eu não mudava a minha vida. Aí eu fiquei sabendo do perdão. Eu fiquei sabendo que a gente tinha que perdoar para ser perdoado. E ali eu ainda tinha muita mágoa da minha mãe, do meu padrasto, do meu pai. E eu tive que pedir perdão para ele. Eu decidi, eu não vou mais aceitar isso. Eu pedi perdão para minha mãe, eu fui pedir perdão para o meu padrasto, pedi perdão para o meu pai, pedi perdão para o meu esposo. Ele falou que ele não me perdoava. Ele não me perdoava, porque a gente passou por muito desentendimento e ali disse que ele não me perdoava. E ele, todas as vezes que eu pedia perdão, ele disse que não me perdoava. Mas ali eu perdoei minha mãe, perdoei meu pai, perdoei meu padrasto. Mas o meu esposo, eu disse que eu tinha perdoado ele, mesmo que ele não aceitou meu perdão, mas eu decidi que eu ia perdoar, mas só que eu achava que eu tinha perdoado ele, mas na verdade eu não tinha perdoado, porque eu sempre ficava com raiva dele, com mágoa por conta que ele continuava me traindo com pessoas, e eu sabia quem eram as pessoas que ele me traía, sempre eu sabia quem era. Eu só não falava mais assim, mas eu ficava com ressentimento dele, com aquela mágoa, aquele ódio dentro de mim. E ali eu via tudo que ele fazia, era como se eu fizesse ver. Parece que uma coisa me mostrava, cada vez que ele me traía, fazia eu ver até pessoas que ele traía, que era real. Não era mentira, não era um engano, aquilo ali aconteceu de verdade. Então eu carregava aquela mágoa ali, achando que eu não tinha mágoa, mas eu tinha mágoa dele. E por isso eu passei muito tempo passando mal na igreja. Então eu carregava ali aquelas coisas ruins comigo por conta da mágoa. Mas ali eu só perdoei minha mãe, meu padrasto e meu pai. Eu perdoei eles de
verdade. Eu não sentia mais ódio deles. Eu comecei a sentir amor por a minha mãe, amor pelo meu padrasto, amor pelo meu pai. Eu não tinha mais mágoa, mas o meu esposo eu não conseguia perdoar. Eu dizia que tinha perdoado, mas não tinha ali, não era verdade. E eu continuava passando mal. Por conta daquilo ali tudo, eu não conseguia ficar bem. E ali a gente continuou por muitos anos, eu naquela situação, indo para a igreja, ouvindo a palavra, e ali numa virada de ano, eu decidi voltar para a Universal. Eu estava muito mal quando o pastor regional foi me buscar de noite, na virada do ano, para a Universal, e eu voltei. Eu me arrependi tanto, eu chorei tanto, eu pedi perdão para Deus naquela noite. Me perdoa, Deus. Eu nunca deveria ter saído daqui. Eu saí daqui achando uma coisa, mas isso não mudou a minha vida. E eu continuava naquela situação, eu tinha muita vergonha do que eu era. Eu me sentia um lixo, eu me sentia um nada a ninguém. Por conta que eu passava mal, manifestava com o espírito maligno no meu corpo. E ali eles tomavam conta de mim, eu sofria aquilo ali, era muito triste, doía muito na minha alma. Era uma dor que não tinha fim. E cada vez que eles tomavam conta do meu corpo, ficava muito mal, doía meu corpo todo, parecia que eu tinha apanhado. Eu chegava em casa tão cansada, eu só queria dormir, nem comia mais. Doía tanto, meu arrependimento foi tão grande por ter saído daquele lugar. E ali eu voltei, nunca mais eu saí, lutei até conseguir tudo que eu precisava, mas não foi fácil, foi por longos e longos dias, eu sofri muito ainda por conta de tudo isso que eu fiz. Mas ali o perdão foi o mais difícil para mim, foi aprender a perdoar e amar meu esposo.